Olá pessoal, eu sou o professor Cleverson e hoje eu estou aqui experimentando um delicioso cafezinho, mas não é à toa, é que eu estou aqui para falar com vocês de um tema que a gente trata em geografia, que é a agricultura brasileira e os espaços de produção. Vamos assistir a videoaula? Vocês já sabem que os alimentos são essenciais para a nossa sobrevivência e que uma maneira de obtê-los é através do processo de cultivo, ou seja, do plantio, do manejo e da colheita. Além disso, sabe-se que a agricultura é muito antiga e que os primeiros assentamentos humanos situados onde atualmente é o Oriente Médio e o Egito praticavam técnicas agrícolas que, entre outros fatores, permitiram o surgimento de grandes civilizações naquele local que é chamado de crescente fértil. E quanto ao Brasil? Bem, o Brasil é um país que produz e exporta muitos produtos do campo. Mas como isso tudo aconteceu? Antes dos portugueses aqui chegarem, os povos nativos faziam suas roças para subsistência, ou seja, apenas para o próprio sustento. E eram as mulheres indígenas que cultivavam os produtos agrícolas para a tribo, enquanto que os homens cuidavam da caça e da pesca. Com a chegada dos portugueses em 1500, muitas coisas mudaram. Primeiro, eles extraíram um recurso vegetal abundante no nosso litoral, o pau-brasil. Utilizando mão de obra indígena, eles iniciaram o processo de devastação de parte da Mata Atlântica. Depois, com a necessidade de colonizarem essas novas terras descobertas, os portugueses trouxeram mudas de cana-de-açúcar e começaram a produzir uma valiosa mercadoria, o açúcar. Através do sistema agrícola plantation, que consistia no plantio em larga escala de um único produto em grandes propriedades rurais e utilizando mão de obra escrava de origem africana, ou seja, a combinação de monocultura, latifúndio e escravo, o plantio de cana-de-açúcar prosperou nas terras quentes, úmidas e férteis do litoral nordestino, ocupando áreas da zona da mata, ou seja, da Mata Atlântica nordestina. Com o tempo, outras atividades econômicas foram se desenvolvendo, entre elas a pecuária, que ocupou o Vale do Rio São Francisco, o extremo sul do Brasil, e outras áreas interiores. Nessa época também houve a exploração de minérios como o ouro e outras pedras preciosas nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que contribuíram para o avanço da população para o interior e posteriormente para o desenvolvimento agrícola em algumas áreas nessas regiões. Falando de ouro, quando a mineração no período colonial entrou em decadência, o Brasil começou a produzir um produto agrícola tão valioso que foi chamado por alguns de ouro preto e também de ouro verde, era o café. Inicialmente, o plantio de pés de café ocorreu no Rio de Janeiro e, através do Vale do Paraíba, entrou na província de São Paulo e seguiu avançando por Campinas, Ribeirão Preto e outras localidades do interior, chegando ao sul de Minas Gerais e o norte do Paraná. A riqueza gerada pela produção de café foi importante para o Brasil se industrializar, principalmente a partir da década de 1930. Hoje, apesar de o Brasil ser industrializado e urbanizado, a participação dos produtos agrícolas nas exportações brasileiras tem uma importante contribuição no total de riqueza produzida no país. O campo tem muito destaque na produção econômica, pois a fabricação de muitos produtos industrializados está diretamente relacionada com o meio rural, que fornece as matérias-primas e integra os chamados complexos agroindustriais. Estamos entre os primeiros países produtores e exportadores de alimento.
e as nossas principais commodities agrícolas, ou seja, mercadorias agrícolas exportadas, são a soja, o café, o açúcar, as carnes, o fumo e o suco de laranja. A região Centro-Sul é a mais dinâmica e a maior produtora dessas mercadorias. Porém, novas áreas de produção têm surgido, as chamadas fronteiras agrícolas. Assim, o agronegócio tem avançado sobre áreas de cerrados no interior do Nordeste, Piauí, Maranhão e Bahia, no Centro-Oeste e também nas bordas da floresta amazônica, no norte do Mato Grosso e em partes dos estados da região norte. Em muitos locais, onde antes era domínio da natureza, hoje avistamos grandes plantações que utilizam várias tecnologias e intensa mecanização, porém pouca mão de obra. O desafio que se projeta no nosso horizonte é o de conciliar aumento de produção com conservação do ambiente e geração de riqueza com maior distribuição de renda. Então, pessoal, vimos e aprendemos um panorama geral da agricultura brasileira e seus espaços de produção. Agora, com mais detalhes, preste atenção na aula. Até mais e boa aula!